A gente segue em discussão em Florianópolis com o tema, viu, Maria, que é bastante polêmico. Já deu o que falar. Estamos falando do plano diretor da cidade de Florianópolis. Que deveria seguir em discussão, né, Cleito? É que agora uma decisão judicial suspendeu as audiências públicas que estavam marcadas para acontecer amanhã e também no próximo sábado. Exatamente. E essas audiências servem justamente para quê? Para que a prefeitura possa ouvir a população a mais interessada. Mas a decisão do juiz Rafael Sandi, da terceira vara da Fazenda Pública aqui da capital, cancelou todas as audiências, viu, Maria? Ele acatou uma recomendação do Ministério Público que critica o formato que elas aconteceriam. Por terem sido agendadas de forma simultânea em cada região da cidade, a Justiça entendeu que esse formato impede a participação da população. E uma discussão ainda deve render mais alguns episódios. Mas o que a gente quer trazer para você agora, afinal, o que é o tal plano diretor? Muita gente ouve falar, mas na prática ainda não tem noção do que realmente é. Por que ele é tão importante e de forma ele pode impactar ou de que forma ele pode impactar no nosso dia a dia. É o que a gente vai ver agora na reportagem do Alice Amaro, Cíntia Pires e Fernando Oliveira. Olha só. Casas, prédios, comércio, transporte, pessoas. Gente como eu, como você, que trabalha, que mora, que come, que compra, que anda. De carro, de ônibus, de moto, a pé. Uma verdadeira engrenagem. Assim são os grandes centros e a nossa capital não é diferente. Florianópolis é uma cidade que tem um plano diretor bem restritivo, não só o plano, mas a gente também tem uma estrutura legislativa restritiva e burocrática com que facilita, ela estimula a construção irregular. Florianópolis sofre com construções irregulares há anos. Estima-se que de 40% a 45% do que foi construído aqui esteja fora do que prevê o planejamento da cidade. E é este planejamento o chamado plano diretor. É ele que determina de que forma a cidade vai crescer. Se ele não for bem pensado e discutido, ele pode comprometer, por exemplo, o trânsito nos bairros, a capacidade de geração de empregos, onde as pessoas vão morar e até mesmo o transporte público, esse que você usa todos os dias. O plano diretor é para ser um instrumento que organiza como a cidade vai construir, como as pessoas vão ocupar, onde que eu vou poder construir um determinado uso. Aqui eu posso construir um edifício, aqui eu só posso uma casa, aqui eu posso construir um comércio. O plano diretor atual de Florianópolis é de 2014 e com o crescimento da cidade, muitas vezes desordenado, revisões são propostas buscando acompanhar exatamente o ritmo desta evolução. Por aqui, as mudanças propostas pela Prefeitura pretendem aumentar a densidade de algumas regiões da cidade, ou seja, aumentar a concentração de pessoas morando numa determinada região. Isso porque vários bairros da capital foram crescendo com características puramente residenciais, sem oferecer comércio e serviços no entorno. E isso faz com que as pessoas tenham que se deslocar mais do que deveriam. Um dos principais pontos é exatamente esse. Por exemplo, a gente tem muitas pessoas que têm que se vir ao centro em busca do seu emprego, da sua oportunidade. Enquanto que nos bairros a gente tem somente, basicamente, moradia. O que a gente precisa é criar esses pequenos centros, cada um dentro da sua escala adequada e que vão provocar uma melhoria geral da mobilidade. Por quê? Porque o cidadão não vai precisar se deslocar grandes distâncias, vai poder fazer isso a pé, vai poder fazer isso de bicicleta. Veja, está dando incentivos, nós estamos procurando dar incentivos para as atividades que o bairro precisa dentro de limites mais adequados, tá? Estamos também agora numa fase de adequação do texto da lei para que isso fique bem claro e a população fique tranquila que não vai ter uma verticalização no seu bairro. Pelo contrário, a gente vai criar dentro de um nível ponderado, de uma forma organizada, como aquilo ali pode ser beneficiado para todo mundo, né? A revisão do plano diretor está tentando corrigir problemas do passado. Um deles, a burocracia na hora de construir. E isso acaba estimulando que as pessoas o façam de forma clandestina. O pior dos cenários na hora de planejar o futuro e o desenvolvimento da cidade. Se você faz regras muito difíceis e você aumenta a fiscalização, ou seja, poucas pessoas conseguem produzir habitação urbana no território. E, por outro lado, vamos supor, a gente tivesse uma capacidade de reprimir toda e qualquer construção ilegal, o que a gente teria é uma ilha altamente elitizada. E, para pagar o custo dessa ilha,
poucas pessoas poderiam ficar, porque, consequentemente, o IPTU tem que ficar bastante caro para pagar essa conta, né? Mas discutir o plano diretor de uma cidade, especialmente se ela for Florianópolis, com a sua geografia única, não é assim uma tarefa tão simples. O plano diretor ele é a forma como a gente ocupa o solo da cidade. Então todo mundo que está preocupado em empreender, em morar, em residir em Florianópolis, vai ser impactado por uma nova diretriz de conversa, onde pode ter mais potencial construtivo, onde pode ter comércio ou não ter comércio. Então é sobre isso que é o plano diretor, é a forma como a gente ocupa o solo. E isso impacta, conversa diretamente com todo cidadão que está aqui em Florianópolis hoje, seja morando, seja empreendendo, seja visitando, inclusive. E por envolver tanta gente que está na lei do plano diretor, antes de ser aprovada qualquer alteração em todo este planejamento, são feitas audiências públicas. Engraçado que todas essas propostas são exatamente para ter bairros mais eficientes, bairros mais inteligentes e uma proposta de inclusão social, uma proposta também para evitar a invasão de áreas de preservação. E as pessoas que se dizem democráticas não estão deixando nós ouvir a população. A gente precisa ouvir para avaliar e melhorar a proposta e adequar, para daí sim apresentar ao legislativo. Eu acho que a gente está adiando uma discussão muito urgente para a cidade. E eu espero que a gente consiga fazer a discussão esse ano, porque para todo mundo que está hoje sofrendo com alvarás trancados há anos na cidade, que não consegue empreender, não consegue gerar renda, já passou aí por uma pandemia, isso é fundamental que a gente traga essa dor aí para o Ministério Público. Numa perspectiva otimista, o que a gente vai ter é uma cidade mais inclusiva. E quando a cidade é mais inclusiva, e quando eu falo inclusiva, eu falo de faixa etária, de etnia, de classe social, o que a gente tem percebido no mundo, ela fica uma cidade mais rica. A riqueza não se dá quando você coloca pessoas de uma mesma classe social num único espaço. Por quê? Porque elas não conseguem sozinhas produzir tudo o que todos precisam. A riqueza de uma cidade se dá pela diversidade. Né? Então, e para isso a gente precisa ser inclusivo, porque tem que ser uma cidade para criança, para jovem, para velhos, para milionários, para gente muito pobre. Ou seja, quando a gente consegue ofertar um espaço que toda essa diversidade caiba, incrivelmente a gente tem como consequência uma cidade muito mais rica, porque ela vai gerando oportunidades. Estamos em 2022 e o plano diretor ainda continua sendo discutido, né? Acredite, se você olhar Florianópolis de cima, você vai ver quanta irregularidade. E quando a gente fala isso, a gente não fala só quem tem um poder aquisitivo bom, não. Né? Ou quem tem menor poder aquisitivo. Isso vale para todos. Né? Que bom que agora a cidade está sendo olhada com carinho. Isso aí poderia ter sido olhado há muito tempo, mas só agora realmente parece que está saindo do papel. Agora, o importante do plano diretor é você fazer justamente um pente fino. Não só em quem tem menos poder aquisitivo, porque tem grandes construções também que acabam passando despercebidas na hora de serem colocadas em prática ou serem levantadas, né? Tem muita casa aí de gente com poder aquisitivo que, se você pegar ali a legalidade, não existe. Então, tomara que o plano diretor realmente saia do papel.